Permita-me deixar registrado para esta e para as próximas gerações que pensam em mudar o mundo. A maior criação da humanidade é a história. Nenhuma invenção foi tão transformadora. E nenhuma outra invenção é capaz de expressar tão bem a nossa natureza. Uma criação que sai literalmente de dentro da gente para dentro de outras pessoas. A única capaz de abrir uma janela no espaço-tempo e nos fazer viver momentos no passado, no presente e no futuro. Quando você entra em uma história, é possível sentir o cheiro, o frio, o calor, o medo, o arrepio, o desejo, o ódio, a dor, a alegria, o amor. E assim, despertar em você a sua própria natureza. É o meio mais humano de transmitir humanidade. É capaz de fazer um desconhecido sentir seus sentimentos. É o que liga a última geração com seus ancestrais. É o que possibilita visualizar o que ainda nem existe. Tudo se conecta. Todo esse caminho foi construído ligando uma história na outra. Tudo que você é e tudo que você sabe hoje, você só sabe porque pessoas contaram histórias. Nossa evolução acontece página por página. Chegou o pólen natural. O papel que chega até você ainda mais sustentável e próximo da nossa natureza. Bom, gente, vamos lá. Agora chegou a hora, né, da gente encerrar a nossa feira. Esses dias foram incríveis, mas agora chegou o momento da nossa última mesa. Então eu queria convidar todo mundo para chegar mais um pouco, porque a gente vai ter aqui, eu preciso fazer um breve agradecimento. Antes de mais nada, Caroline Baum de Mendonça, está por aí? Seu cartão está aqui conosco, foi encontrado um cartão. Caroline Baum de Mendonça, tá ok? Então tá com a nossa equipe. Outros objetos perdidos também foram encontrados aqui pela equipe e estão conosco. Então é só entrar em contato com a produção. Quem tiver perdido algum documento, celular, livros e coisas do tipo. Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Olha só como essa praça está maravilhosamente limpa. Ela está limpíssima, isso se deve tanto à nossa educação, de ter jogado lixo no lixo, mas, sobretudo, à equipe de limpeza aqui da Feira do Livro, que eu queria pedir um aplauso para ela, por favor. Estão aqui as nossas prestadoras de serviço. Muito obrigado mesmo. Incrível. Estamos entregando a praça do jeito que a gente encontrou, ou até mais limpa do que antes. Seguramente mais limpa. Eu queria pedir também um aplauso para a equipe de segurança da Fonsecas. Vocês perceberam a tranquilidade com que esse evento aconteceu, graças à gentileza, ao cuidado humanizado da nossa equipe de segurança. Aqui eu gostaria, em nome dos nossos seguranças de palco, pedir um aplauso para eles. Essa feira também foi montada, não foi de uma hora para outra, né? Não é que nem aqueles livros de pop-up que aparece um castelo. Né? Isso aqui foi feito ao longo de 5 dias, desde sábado passado, não é? A gente está aqui montando a feira, lutando contra o tempo, contra vários tipos de adversidades que acontecem numa situação como essa. Então, os montadores também merecem o nosso aplauso. Parabéns! Também os carregadores, gente. Quem tem biblioteca e já mudou de casa sabe o que é carregar livro, né? E foi muita gente que carregou livro aqui nesses 150 estandes. E vão carregar de volta, porque a festa vai acabar aqui, mas a gente agora vai desmontar todos os estandes e carregar tudo de volta. Então, parabéns aos carregadores da Feira do Livro. Obrigado. Também os nossos brigadistas, os bombeiros civis que vieram garantir também o cuidado com a nossa segurança mesmo, né? Para que a gente não tivesse acidentes, ou caso tenha tido algum tipo de acidente, receba
o cuidado adequado. Obrigado, pessoal da Brigada. Muito obrigado. Também queria pedir um aplauso para os monitores de público que estiveram aqui conosco, acompanhando vocês, encaminhando as perguntas para o público. Essa feira também nos trouxe momentos de arrepiar, e eles vieram, em grande parte, através desses microfones, dessas caixas de som e do nosso telão, pelos quais a nossa técnica da Maxi foi genial. Hoje eles nos fizeram chorar ouvindo Rita Lee. Ontem foi com o João Gilberto e com os grandes autores que a gente recebeu. Gente, da mesma forma eu agradeço aos profissionais de fotografia e design. Obrigado por espalhar a feira pelas redes sociais, espalhar para a gente, além dessa praça. Foi o design e a fotografia que fazem isso. A Elétrica, muito obrigado, Elétrica. A equipe que garantiu o funcionamento perfeito. Não tenho notícia de problemas dessa ordem. A alimentação esse ano foi realmente incrível. Todos os estandes de alimentação, peço uma salva de palmas, por favor. A nossa produção, essa feira foi feita de forma muito profissional, comprometida pela nossa equipe de produção. Ela está reunida aqui. Eu peço agora, realmente, vamos aplaudir a equipe de produção. Eu queria... Mariana Shiraiwa, por favor, suba. E o Álvaro vem cá também. A Mari vai subir aqui, porque você é que comandou esse circo aqui. E o Álvaro Hazuki, que é o arquiteto e grande diretor de arte. Quer falar alguma coisa, Álvaro? Eu fiquei pensando, o que nós vamos fazer o ano que vem? Feira do Livro 2024. Isso aí. Aqui no Pacaembu a gente vai estar de volta. Mari, quer falar alguma coisa? Não, só que é um grande trabalho de equipe e está todo mundo de parabéns. Obrigado, Mari. Gênia. Muito obrigado, Mari. Fica aqui, Álvaro. Eu queria agradecer também, por favor, a equipe então, da assessoria de imprensa da A4, que merece palmas também por trabalho fundamental de comunicação. A Neila, a Ana Paula e a Gabriela. Muito obrigado. E toda a equipe da A4. E uma salva de palmas também para a equipe da 451, da revista, que cobriu durante 5 dias de plantão. Parabéns à equipe toda. E também da Tinta da China Brasil, que é a nossa editora, que eu convido vocês a conhecer. Certo? E, enfim, Álvaro, você quer falar alguma coisa? Eu acho que ano que vem a nossa Taba, a Taba da Feira do Livro vai estar aqui de novo, em junho. Exatamente. Estaremos de volta aqui com esse circo, essa pequena aldeia armada. Eu vou agradecer agora, por fim, ao meu pai, associado na Associação 451, Humberto Werneck. Muito obrigado, que acreditou no projeto e está comigo aqui. Não teria chegado aqui sem ele. Muito obrigado, Humberto. E é isso. E esse projeto, gente, ele se fez de muitas parcerias que apareceram sem que a gente tivesse planejado, né? A gente olha isso aqui e parece que foi um projeto muito pré-concebido, né? Embora o do Álvaro seja, de fato, porque ele é arquiteto, o meu é um pouquinho mais freestyle. E aparece muita ideia boa. E agora o que a gente vai ver aqui nessa mesa é fruto de uma ideia que apareceu, uma ideia de uma generosidade que realmente ganhou o mundo. E eu não estou querendo falar isso em termos da feira, porque ela ultrapassou a importância da feira, que foi aquela foto feminista, aquele ato que foi realizado no ano passado, aqui dentro do estádio, por, enfim, um número enorme de autoras, eu nem sei dizer, mas as nossas convidadas vão poder falar. Elas apresentaram a ideia para a gente recebeu essa ideia de braços abertos, não precisamos fazer nada, porque foi tudo responsabilidade delas. E aquela ação histórica, ela se espalhou pelo mundo inteiro. Em vários países foram feitas fotos de autoras mulheres. Isso teve desdobramentos que eu nem imagino, vou saber agora daqui a pouco. E um deles é esse livro, Um Grande Dia para as Escritoras, que está sendo lançado hoje, em primeira mão, está pingando tinta aqui na Feira do Livro. Então eu convido ao palco as idealizadoras e autoras desse livro. Por favor, Giovana Madalosso, Esmeralda Ribeiro, Natália Timerman, Paula Carvalho, sejam bem-vindas ao palco da Feira do Livro.
obrigado. Muito obrigado, Natália. Obrigada. Paula. Obrigado. Vai ganhar, né? Muito obrigado. Eu queria agradecer mesmo, em nome da feira, pela generosidade de vocês em trazer essa ideia para cá e fazer acontecer da maneira que foi. A Paula, vocês já conhecem, esteve aqui mediando mesas na feira, então ela vai cuidar desse grande encontro aqui. Tá bom? Paula, muito obrigado. Obrigada, Até gente. a próxima. Eu passo a palavra para a Giovana. Boa noite a todos. Eu vou mediar essa mesa. Eu estou muito feliz de estar aqui, nesse lugar que traz essas lembranças tão bonitas para nós. Então, obrigado, Feira, de novo, por nos acolher, Paulo, toda a equipe. E obrigado a essa plateia linda aqui, com tantos rostos queridos e conhecidos e todo o entusiasmo. Eu vou recapitular um pouquinho para que essa conversa fique mais rica, renda melhor. Para quem não conhece esse movimento, eu vou contar um pouco antes de apresentar essas mulheres maravilhosas aqui do meu lado para vocês. Como o Paulo contou, essa ideia surgiu há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás agora, meio por acaso, embora eu acho que nada é muito por acaso. Eu vi uma foto de chamada Um Dia no Harlem, que foi tirada em 1958, nos Estados Unidos. Uma foto em que um fotógrafo convidou alguns jazzistas para se encontrarem numa esquina do Harlem e fazerem um registro da cena jazz, que era muito efervescente naquele momento. E, quando eu vi essa foto, eu logo pensei... Estava procurando uma referência, né, para fazer uma foto de família, mas eu logo pensei, nossa, seria fantástico fazer uma foto das escritoras no Brasil. Porque a gente vinha sentindo, né, essa efervescência, o crescimento da escrita feita por mulheres. E, assim que eu pensei nisso, eu já fui correndo procurar o Paulo e a Paula. Ainda não tinha muita intimidade com eles, mas mandei um e-mail falando que tal a gente fazer uma foto das mulheres, de repente colocar essa foto na revista, e a resposta deles foi muito rápida. Eu acho que acontece isso quando tem uma ideia que engaja. Isso já foi um bom sinal, né? 10 minutos depois, eles já falavam, vamos fazer, só que veio uma surpresa, vamos fazer na Feira do Livro. E faltavam, tipo, 12 dias para a feira. E aí a gente ficou apavorado, né? Como é que a gente vai fazer isso? E aí eu fui buscar forças, né? Minha amiga aqui querida, Natália Timmerman, essa escritora maravilhosa. A Natália se juntou a nós, né? A Esmeralda, que veio pela Tati Nascimento, que é uma escritora negra que está aqui na plateia também, que trouxe a Esmeralda. E outras mulheres que vieram somar, né? Eu acho que esse movimento cresceu e aconteceu por todas e por cada uma, porque uma veio trazendo a outra, vieram trazendo as periféricas, as amigas trouxeram as amigas. E há exatamente um ano, aqui nesse estádio, a gente fez uma foto com 420 escritoras. Foi um momento muito bonito, muito emocionante. E essa ideia, para nossa surpresa, porque nem era esse plano, ela se espalhou espontaneamente. E, de um ano para cá, a gente até fala que não teve um mês que não tenha disparado um flash, porque foram feitas 52 fotos no Brasil e no mundo, fotos que registraram 2.302 escritoras. Bom, e agora acho bacana a gente contar também, que isso é muito legal, que no dia 3 de junho esse movimento até ganhou uma dimensão nova, porque foi feita uma foto em Sheffield, na Inglaterra. Até agora essas fotos eram de autoras em língua portuguesa, mas essa é a primeira foto que está sendo feita com autoras que produzem em inglês e outras línguas, então também é um acontecimento interessante. Bom, para resumir, chegar aqui no livro e introduzir a nossa conversa, de repente a gente tinha fotos de 2.300 mulheres, mas como tudo aconteceu de uma maneira muito maluca, muito espontânea, a gente não sabia que autoras eram essas, a gente não tinha o nome delas. E aí a gente chamou uma jornalista investigativa maravilhosa, que está aqui na plateia, que descobriu quem eram essas mulheres, rosto por rosto, e cadastrou mulher por mulher. Então, eu queria pedir para vocês, não existiria esse livro sem a Jess Carvalho. Jess, levanta para a gente te conhecer. Obrigada por isso, mulher incrível. E agradecer também a Bazar do Tempo e toda a equipe da Bazar do Tempo, que botou esse livrinho aqui de pé, que tem todas essas fotos e textos de 58 autoras diferentes comentando o movimento. Também não posso deixar de agradecer a equipe que está fazendo o nosso podcast, que é a Janga, a Sandra Costa, a Adriana Mariano, que também está fazendo esse trabalho.
Aqui temos autoras que vieram das fotos de outros lugares. A gente tem autora que veio da Paraíba, que veio de Santa Catarina para estar com a gente aqui hoje, que veio de Volta Redonda, Santos, enfim, todos esses deslocamentos mostram quanto foi carinhoso e afetuoso todo esse movimento. E, por fim, eu queria dizer que essa mesa é uma mesa que a gente vai dedicar à memória da Thaís Matarazzo, uma escritora que foi responsável pela organização da nossa foto no Vale do Paraíba, no ABCD paulista, que faleceu em dezembro do ano passado. Então, também queria deixar aqui o nosso carinho e o tributo para a Thaís. Posto isso, deixa eu apresentar direito para vocês as nossas convidadas. Essa aqui é a Esmeralda Ribeiro. A Esmeralda é escritora. A Esmeralda é escritora, é editora e jornalista, integra os coletivos Quilombô de Literatura e Flores de Baobá, escritoras negras. É uma das editoras da série Cadernos Negros, na qual tem textos publicados, assim como em diversas antologias. Idealizou os saraus, o projeto Sarau Afromix, Tirei de Palavra e Poesia Afro. Publicou 2 livros individuais, Malungos e Milongas, Conto e Orucomi, e um livro infanto-juvenil, Urucomi. Paula Carvalho, historiadora, jornalista, editora de podcasts da revista 451, editora da Tinta da China Brasil e colaboradora do blog da editora Tabla. Mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, estuda viajantes, principalmente os disfarçados. Lançou o livro Direito à Vagabundagem, As Viagens de Isabelle Eberhardt, em 2022. Palmas. E a Natália Timmerman, que é escritora, médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. É autora de Copo Vazio, Desterros, Rachaduras e do romance As Pequenas Chances, que será lançado em agosto. E ela esqueceu de pôr na bio, mas eu vou incluir o óculos. O óculos do Lucas. O livro infantil da Natália. Então, palmas para... Bom, a minha primeira pergunta vai para a Natália. Natália, a Annie Ernaux, a ganhadora do Nobel, disse numa coletiva de imprensa na Flip em 2022 que ela, no fundo, não se sentia escritora. A Lene Blue, que está sentada aqui com a gente, ó, bem na minha frente, né, Lene? Essa autora negra maravilhosa que estava... A Lene estava sentada na minha frente, aqui na foto do Pacaembu, e me chamou muito a atenção, porque ela falou ali em algum momento, ela tem textos publicados em mais de 10 antologias, e ela se questionou se ela deveria estar nessa foto, se ela era escritora bastante, com toda essa produção, né, e sendo também uma ativista tão importante do movimento negro. Esse pareceu ser um ponto central na escrita feita por mulheres, a dificuldade de se validar como escritora, foi o que a gente foi percebendo. Quando surgiu a proposta das fotos, as mulheres perguntavam: posso estar nessa foto? Sou escritora? A gente cogitou estabelecer parâmetros, mas foi a Nath, muito sábia na época, que falou para a gente: olha, eu acho que ninguém pode dizer que é escritora, senão a própria escritora. Então, Nath, eu queria saber, você continua pensando dessa maneira, e eu queria que você respondesse para a gente, afinal, o que é ser escritora? Bom, primeiro, obrigada pelo convite para estar aqui. É um prazer muito grande dividir essa mesa com essas amigas e parceiras de jornada desse projeto tão bonito, coletivo, importante e que, assim, é uma fotografia desse momento, como se esse livro e essa foto, todas essas fotos, Brasil afora, mundo afora, eu convido vocês a folhearem o livro, porque é emocionante ver o rosto dessas mulheres todas. E é como se elas dissessem: estamos aqui, né? E não é que a gente está aqui só agora, a gente sempre esteve aqui, e essa que é a questão, né? Você me lembrou hoje, eu não lembrava de ter respondido no podcast isso, que talvez eu vá morrer sem saber responder o que é ser escritora.
Eu não sei. Mas a gente está o tempo todo tentando responder isso. Eu agora vou para o 5º livro publicado, e aí, no fundo, tem algo que me diz, mas eu sou escritora? A essa altura, como é que eu ainda estou me fazendo essa pergunta? Né? E aqui, quando a gente veio, ano passado, no Pacaembu, o que a gente mais escutava de todo mundo é: eu não sabia se eu vinha, eu não me autorizava a vir. Né? E de onde vem essa... É quase assim, um silenciamento de muitos séculos que a gente carrega e está tentando justamente superar, estando aqui. Né? E acho que esse movimento é uma prova disso. Né? Hoje eu estava conversando com a Giovana e lembrei de um livro que eu não li, porque eu falei, será que eu posso falar de um livro que eu não li? Mas querer ler também é uma forma de se relacionar com os livros, porque se eu for esperar ler... Gente, tem uma montanha de livros, não é mais uma pilha, é uma montanha. Não sei se meu companheiro está aqui, se ele tiver, ele pode atestar, que é verdade, na minha casa. Bom, esse livro é o Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, eu ainda não li, mas ele se chama Caderno Proibido, justamente porque ele conta a história de uma mulher que, na década de 50 da Itália, que saiu para comprar cigarro para o marido e voltou com um caderno proibido. Era aos domingos, que era aquele dia, não se podia vender o caderno. E é muito simbólico. E ela começou a escrever nesse caderno e começou a se transformar pelo fato de escrever. E aí, quando eu lembrei disso, e quando eu pensei nisso hoje, eu falei, talvez seja isso. Ser escritora é se deixar transformar pela escrita, né? E se deixar transformar e transformar o mundo também, né? Porque acho que não é só para a gente que a gente está ocupando esse espaço, é para o mundo também. Acho que o mundo também precisa da voz das mulheres para dizer a nós mesmas e dizer o mundo, né? E a nossa voz, a voz, acrescentar o nosso olhar e a nossa escrita à literatura, muda a literatura de agora e muda a literatura que veio antes também, né? Então, acho que um pouco por aí. Tá ótimo. É bem por aí mesmo. Esmeralda. Tem uma pesquisa que eu costumo citar muito, todas nós, né? Uma pesquisa que nós gostamos bastante, da Regina Dal Castanher, que fala que dos romances publicados, ela acompanhou romances publicados entre 1990 e 2014. Tem muitas informações interessantes nisso. Uma delas é que todos esses romances publicados nessa época, 71% são de autores homens e só 2,9% identificados como não brancos. Quando a gente vai pensar nas mulheres negras dentro disso aqui, a gente imagina que seja 1%. Né? Você e a Tatiana Nascimento tiveram um trabalho muito importante, né, em toda a questão do nosso movimento, de trazer mulheres negras aqui para a nossa foto do Pacaembu. E, mesmo assim, a gente teve ainda uma pequena representatividade, tanto que depois vocês resolveram fazer uma foto só das mulheres negras no Bexiga e encheram uma escadaria. Né? Eu quero que você vai contar para a gente sobre esse momento também. Então, eu queria que você falasse um pouco desse encontro do Bexiga. E eu também queria já deixar uma segunda pergunta, que eu refresco para você, se você quiser, ela logo mais. Mas, assim, ali, olhando as fotos do Bexiga, o que eu me dei conta, da mesma maneira quando a gente olhou para outras fotos do Brasil, é que as pessoas... Tem muita mulher negra produzindo, mas a gente não vê o trabalho delas. Né? Então, eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre como esse machismo e o racismo estrutural né, fazem com que a gente não enxergue essas escritoras, como elas não têm esse espaço no mercado. E eu também queria falar sobre um ponto que eu achei muito interessante, é que eu descobri que 42% das autoras se autopublicam. Então, será, ou como será, né, que para as autoras negras, por uma questão histórica, às vezes, né, de ter menos acesso e até a questão do poder aquisitivo, se isso impacta também a gente ter menos livros de autoras negras? Olha, gente, olha quantas perguntas ela fez para mim. Você vai ter que repetir. Na verdade, vamos pela escadaria. Né? Eu estou na literatura, atuando na literatura negra há 40 anos. Né? Então, desde a década de 82, eu fico me perguntando cadê as escritoras negras. Então, é uma pergunta que eu... Né, quer dizer, também, como a Natália, não tenho a resposta ainda. Né? Porque, na verdade, por que elas não publicam? O que acontece, né? Mas a gente tem, lógico, que as respostas, né? Por que elas não publicam?
Porque tem a questão de você tem que sobreviver também, né? Tem a questão que você tem que dar, às vezes, as prioridades, né? E as prioridades você escreve, põe na gaveta, e a prioridade não é publicar no momento, porque livro é caro, né? Fazer um livro, publicar um livro não é barato, porque tem toda uma... Nós estamos num país capitalista, então tem tudo, né, uma forma por trás. E quando estava aquela coisa horrorosa antes, taxou mais ainda o preço do papel. Então, que a ideia era, nem todo mundo deve ler. Então, imagine como que fica nós publicarmos um livro. Custa, em média, 1.000 livros, né, que você pode dizer 1.000 livros, quase não é nada, em torno de R$ 15.000 para cima. Se você começar a inventar por imagem colorida, então aquilo vai para 20.000 um livro. A gente não tem condições de pagar, né? Então, na verdade, a foto da escadaria foi fruto também da foto daqui do Pacaembu, né? Tinha muitas mulheres pretas, a Leni, a Tati, eu, né? Mas a gente achou que tinha que ter uma foto só nossa. E também num lugar simbólico, que é o Bexiga, que também teve os nossos ancestrais lá, né? E, na verdade, a Giovana, deixa eu começar primeiro, né? Eu não cumprimentei a plateia. Boa noite, gente. Eu comentei por fim, né? Boa noite. Obrigada. Eu sempre, ela já veio com uma porrada de pergunta que já me deu um... Voltando. Então, assim, nós achamos que o Bexiga é um berço da nossa ancestralidade. Inclusive, estão fazendo o metrô lá, param toda hora, porque estão descobrindo, né, muitas coisas dos nossos ancestrais lá, que tem que parar a obra para poder preservar essas coisas, objetos, coisas de valores, né? Inclusive até de religiões, né, da matriz africana, que estão encontrando nesses lugares onde estão quebrando para fazer o metrô. Então, para nós, esse lugar foi muito simbólico. E foi um encontro de gerações também. Teve mulheres, né, que também publicam desde a década de 82, teve jovens, teve uma menina que veio do Rio, né? Então, a ideia nossa foi trazer mais mulheres. Não estavam todas também. Não estavam todas, porque também tem a questão da agenda, tem a questão, né, e toda. Mas a gente fez esse marco de ser no Bexiga, né, para que representasse o nosso lugar, nosso território, né, da onde a gente se reconhece, se reconectou com as nossas ancestralidades, né? As nossas ancestrais, os nossos ancestrais. Mas quando eu digo quando a gente faz a nossa escrita, a gente não tá criando nada novo, a gente só está, né, trazendo uma outra roupagem dos nossos ancestrais, das nossas, né, ancestrais. Então, dos nossos e das nossas. É isso que a gente tem feito sempre, né? A gente não inventa nada de roda, a gente só repagina, só dá um outro olhar para essa literatura que foi feita por, né, Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto, Cruz e Souza, e a gente podia até desfilar vários autores negros que já escreveram, que já sofreram, né? E a gente, quando vai pesquisar, descobre que o Cruz e Souza também publicou o livro, né, do bolso. Então, essa história de publicar livro do bolso é muito nosso, né, muito antigo. Deixa eu ver se eu lembro as perguntas, deixa eu ver. Agora, assim, quanto autopublicar é uma maneira, assim, eu acho que nós, enquanto escritores, escritoras negras, o que tem dado uma abertura são os editais, né, do governo, que tem dado um fôlego. Às vezes a gente faz uma antologia para ver se consegue pegar mais e mais pessoas nessa antologia, né? Porque às vezes também está um livro autoral. Então, as saídas são poucas, tá? E por isso que como eu falei, né? Fazer livro é caro. Então você tem que e as prioridades, né? Pagar aluguel, né? Pagar o boleto, né? Como uma amiga fala, pagar os boletos. Então às vezes você fala, não, eu vou primeiro. E às vezes o editais que dão essa saída para você publicar, tá? Ou a vaquinha, né? A gente faz vaquinha online, a gente tenta fazer de tudo, faz rifa, né? Para poder, ou se une como Cadernos Negros, né? Que eu também milito, a gente faz com o dinheiro do próprio bolso também. É a forma que a gente tem de existir e de dizer, eu sou escritora, né? Eu existo, é muita resistência. E porque a gente quer mostrar o nosso trabalho.
A gente sempre diz que nós não somos, na nossa literatura, nós não somos... O negro não é o tema, gente, pelo amor de Deus. A gente usa o tema, a nossa família, né? A nossa afetividade. Né? É isso que é o tema que nós trabalhamos. Mas o racismo, ele atravessa as nossas vidas. Né? Não dá para você escrever, às vezes, e deixar o racismo de lado. Né? Às vezes é um silenciamento, é um pacto, né, da branquitude que, não fala, nossa, como vocês enchem o saco com isso. Né? Mas não podemos fazer, eu não faço parte desse pacto da branquitude de ficar em silêncio, porque a gente vai morrendo aos poucos. Esse silêncio faz muito mal para a gente. Né? Então, por isso que a gente sempre está se unindo a pessoas, a escritoras, escritores, que têm uma ação antirracista, né? Consegue fazer uma ação. E a Giovana, a Paula, são pessoas que, sabe, a Natália, elas estão aqui e elas fazem uma ação. Elas não só falam, elas fazem também. Né? Essa que é importante para a gente poder caminhar, para nós podermos mudar um pouco esse país. Então, na verdade, a gente quer escrever, lógico, a gente escreve sobre a família, sobre a nossa afetividade, como eu já falei, né? Como nós, mulheres negras, sobre a nossa solidão, enfim, né? Sobre nossas orientações sexuais. A gente quer escrever sobre tudo. Mas, às vezes, o racismo, né, não deixa a gente... Eu digo que o racismo ele não dorme. Né? Quando ele dá os cochilos, a gente faz as nossas coisas, a gente ama, né, que amanhã é dia dos namorados, né? Nós também namoramos, né? Nós também amamos. Né? Então, a gente... Mas, quando ele dá os seus vacilos, os seus cochilos, a gente aproveita para namorar, para amar, né? Para ver, para trocar e para ser inteiro, né? Para tentar ser inteira. E será que eu respondi tudo? Então, e a periferia... É isso que você perguntou? Tudo? Não. Respondi tudo? Não. Quanto à periferia, eu acho que assim, essa coisa mesmo. A gente tem que achar as coisas nos editais que tem do governo, que é uma cota. Que agora, né, faz uns tempos que criaram também para os negros e negras, também na área da literatura. Tem que ter, gente, porque indígena também tem que ter essa cota, porque a gente tem que publicar. Senão, né, a gente acaba tendo uma defasagem de lugares, de olhares, de tempo, e a gente tem que publicar os nossos textos. Tem muita gente boa escrevendo, mas está tudo na gaveta. E quando o Grande Dia também começou, a gente até tentou falar, não, gente, é só o livro publicado, senão a gente vai começar a fazer delimitar muitas pessoas. Tem pessoas que têm livros, que têm livros assim, eu digo, na gaveta, né? Muitos trabalhos na gaveta são pessoas que têm, sabe, um potencial muito grande, mas que não publicam. Mas vamos também tesourar essas pessoas? Vamos vetá-las? Não, elas também... Por isso que participou várias mulheres negras, porque a gente também não só... só se você tiver livro publicado, quase não via ninguém. Sabe? Se começar a ficar muito cercando as coisas, não viriam ninguém, como na escadaria também. A gente abriu, vai todo mundo que escreve, seja Instagram, nas redes sociais, né, tem o seu livro publicado, compareça. Né? Eu acho que eu não respondi tudo, acho que não. Eu acho que sim. Que bom que eu te dei uma chuva de perguntas, você conseguiu responder tudo e de um jeito muito bom. E eu acho que você trouxe um ponto aqui. Eu acho que uma das chaves do sucesso desse movimento foi justamente essa questão de abrir para todas as escritoras. E isso tocou mesmo as escritoras que já tinham coisas publicadas, porque todas nós ficamos um tempão na gaveta antes de sair. E você não é menos escritora por isso, né? E teve também uma coisa que eu acho que foi interessante, que apareceu na foto do Bexiga, imagino, né? Você vai me falar também. Que tinha uma coisa muito assim da mídia, do tipo, a gente quer publicar mais autoras negras e a gente quer publicar mais a literatura fora do eixo Rio-São Paulo, mas parece que não tem tanta gente escrevendo, não chega nada para nós, o que tem de bom fora daqui? E o que foi muito emocionante no movimento é que, à medida que as fotos iam chegando, a gente vê que tem gente escrevendo em todos os lugares do Brasil. Nas menores cidades, tinham 30, 40 mulheres no coreto segurando o livro, em cidades que eu nunca tinha ouvido nem falar do nome. E eu não sei se você sentiu também ali no Bexiga, porque você é muito uma mulher que trabalha muito, né, dentro do movimento da escrita negra, tal, mas até queria saber se ali também te surpreendeu, imagino, né? Porque teve um volume grande de mulheres, né?
É que muitas pretas a gente conhece ali, né? A gente se tromba, vai aos lançamentos, né? Porque nós temos que ir também ao lançamento. Tanto que eu gosto que vá no meu, né? Eu acho que eu vou também. Eu vou, né? Penso, eu vou nos lançamentos também. Mas foi impressionante porque veio pessoas do interior. E realmente, reuni todas na escada. Quem não tem o livro ainda, né? Por favor, tenha, porque é uma foto histórica mesmo. Né? Uma foto muito importante de um registro, né? De uma década, que tem, como a Giovana falou, várias pessoas, várias, né? Mulheres de vários países, de estados também, né? Indígenas. Então, na verdade, a foto do Bexiga foi essa concentração das pretas. Muitas eu não conhecia também, né? Lógico. Mas foi assim, muito importante, muito fundamental desse encontro. A gente ficou horas e horas tirando foto, conversando, trocando. Mas a gente criou um grupo depois do grande dia daqui, né? Que foi dia 12 de junho, nós criamos um grupo de WhatsApp. Né? A Cláudia Valesca, que é também do Flores de Baobá, ela criou este grupo aqui. Na hora, já fomos cadastrando todas as mulheres, aí a gente foi chamando para a foto do Bexiga, né? Então, eu acho que foi fundamental essa foto e saber que tem realmente muitas mulheres negras escrevendo. Como falei, não está a totalidade, não estava todo mundo, faltou muita gente, faltou Djamila Ribeiro, né? Eu não tinha contato dela, eu pensei que eu tivesse, né? E outras mulheres, né? Sueli Carneiro, que estava viajando, enfim, eu convidei todas e possíveis, mas, né? Quem pôde comparecer, aqui o Sam, né, por causa de agenda, domingo para ela é ruim, né? Que o Sandy Oliveira. Então, quem pude convidar e chamar, eu chamei mesmo. Obrigada. Eu vou fazer mais um ponto. Sou a mediadora que mais fala, é terrível. Mas duas coisas. Primeiro, eu queria falar para vocês, quem quiser mandar pergunta, já ir mandando para a gente se organizar e tentar responder o máximo possível. Então, que venham os papeizinhos aqui, que a gente vai receber com alegria. E só um ponto que eu acho bacana, que também a gente descobriu muito poder de encontro, né? Porque, a partir desses encontros que aconteceram, nasceram vários clubes de leitura. Nasceu, por exemplo, uma revista sobre contos eróticos. Que mais? Não só clubes de leitura, tem outras iniciativas, uma Toyota itinerante com livros. Então, o escritor fica num lugar muito solitário e esses encontros propiciaram aí o nascimento de várias coisas que vão continuar se desenrolando. Mas vamos lá, que a Paula nem falou ainda, né, Paula? Paula, você teve... A gente foi casada no último ano, a gente conversou todos os dias. Continuaremos casadas, né? Mandei áudio para ela praticamente todos os dias para tratar desse emprego chamado Um Grande Dia para as Escritoras. E a Paula estava em absolutamente todos esses passos do movimento, né, envolvendo o livro, envolvendo o podcast, envolvendo muitos problemas que a gente enfrentou. Conhecendo tão bem o movimento, eu queria ouvir de você, Paula, porque lá atrás, quando a ideia surgiu, a gente pensou, a gente está fazendo isso, né, e estamos aí com todas essas mulheres para celebrar a escrita feita por mulheres. Eu queria saber qual a tua percepção hoje. Você acha que o movimento... O que você acha que o movimento trouxe de mais significativo para as participantes? E para quem vai ler o livro também. Obrigada, gente. Eu já estive aqui nesse palco, mas mediando a Fátima Das, que também é da Bazar do Tempo, e o Diogo Bercito. Obrigada, Paula, aí. E obrigada por me deixarem fazer parte do movimento também, né? Enfim, isso foi meio que caiu no meu colo, assim, ano passado. Aí o Paulo falou, não, se você quiser assumir, assume aí, né? Então, porque ele estava louco também fazendo as coisas da feira, né? E entre várias outras coisas, né? Aí eu falei, não, pode deixar que eu ajudo a fazer, né? E o pessoal da equipe, né, da feira, da 451, ajudou a gente muito no dia. Também acho que a gente tem que dar esse crédito para elas também, né? Porque é basicamente uma equipe feminina, né? Uma equipe feita de mulheres. Ajudaram a fazer o cadastro, ajudaram a organizar tudo para a gente ir para o estádio. Enfim, então, eu também agradeço muito ao pessoal da 451 por isso também. Mas, tentando responder a sua pergunta, eu acho que o que o livro trouxe, tanto para quem vai ler quanto para quem participou, é um reconhecimento. Né? Para quem participou, é um autorreconhecimento, né? Aquilo que a Natália falou desde o começo,
Eu também não me sinto escritora até hoje. Enfim, o texto que eu escrevo aqui na Bazar, no livro da Bazar, é justamente como isso tem uma ligação histórica, né? Então, é uma coisa que não é de hoje, ela é estrutural também, histórica. Então, acho que quanto mais a gente... Até hoje, de novo, né? A gente teve que chamar mulheres para participar da foto ali, porque elas também não se achavam escritoras, né? Eu falo, não, vamos, né? Então, quanto mais eu acho que a gente precisa muito ouvir as outras falando para a gente, que a gente é escritora, que a gente pode estar nesse lugar, que a gente merece esse título, sei lá, né? Chamar. E para quem for ler, assim, além de... a Natália já comentou, né? Você vai abrir, vai ver a cara de cada uma dessas escritoras, assim, elas segurando os livros, os próprios livros delas, assim, em cada cidade, em cada lugar, elas estão muito felizes. Elas estão muito felizes. E elas se sentem, dá para ver que elas se sentem reconhecidas, assim. Eu acho que saiu um pouco o véu da invisibilidade aqui, né? Nem que seja num flash. E aí a maioria, né, a identificação da Jess foi de 97% das escritoras, né? Então, pelo menos tem o nome delas aqui. E quem comprar o livro vai ter esse registro histórico, assim, de todas essas escritoras que estão produzindo no Brasil atualmente, em várias cidades, cidades que a gente nem imaginaria, né? E são mulheres de todos os tipos. Eu lembro que a gente tem um grupo de WhatsApp, tá, gente? É um grupo de WhatsApp com todas as lideranças das organizações de todas as cidades. Somos 80 mulheres. Agora chegou 80. Continuamos aí um ano depois, né, sobrevivendo nesse grupo. E tem de tudo lá. E aí eu lembro de uma discussão que teve da Juliana Blasino, que organizou a foto em Rio Grande, porque vieram perguntar para ela se pessoas não binárias poderiam participar. E aí começou uma discussão no grupo, aí eu falei, gente, se a pessoa chegar lá, né, meio nessa toada, né, se a pessoa chegar lá e quiser participar da foto, é óbvio que a pessoa vai participar da foto, mesmo se identificando como não binária, né? Quem é que vai falar, não, você não pode entrar, né? Porque eu acho que é isso, né? A gente tem que agregar mais do que excluir, né? Porque já são no fundo já somos todos excluídos de formas diferentes, né? Uns mais, outros menos, né? Interseccionalidade é isso também, né? Reconhecer isso. Então acho que a beleza do que virou um movimento, né? Acho que isso é muito importante a gente dizer. Não começou com essa ideia de um movimento, acabou virando. Tem vários outros coletivos aí que trabalham com escritoras mulheres, né? O Leia Mulheres, o Mulherio das Letras, vários outros coletivas que também foram muito importantes para articular essas mulheres para a foto, né? Muitas delas também que organizaram fotos na sua cidade são lideranças desses coletivos, né? Nessas respectivas cidades. Então, a gente quer só agregar mais, né? Enfim, isso aqui é um trabalho é um trabalho histórico, assim, com toda. E acho que você vai falar da Débora agora também, que eu acho que é também um outro estudo, assim, que é histórico também, assim, desse tipo de registro, né? Eu só queria, assim, quando a Natália falou, depois a Paula está falando, eu só queria colocar duas coisas. Quando é escritora negra, tem dois pontos aí. Primeiro, que a gente, às vezes, não se reconhece como escritora, né? Também, como a Leni mesmo, né? já refletiu sobre isso. E também as pessoas não nos veem como escritora. Quando você fala que é escritora, as pessoas falam, é mesmo, né? Então, a gente recebe também muita... uma coisa agressiva, né? Eu tenho um exemplo, né? Quando eu fiz um lançamento dos cadernos, daí fiz o autógrafo e foi ao banheiro uma mulher branca também, né? Vê aquela riquinha, tal. Ela foi também uma senhora. Daí ela falou assim: posso te perguntar uma coisa? Eu falei: sim, lógico que pode, né? Foi você mesmo que escreveu as suas coisas? Isso é uma violência. Eu fiquei com essa mulher
ela ficou dentro de mim anos. Eu lembrava dela, ficava com uma raiva dela. E daí eu fui trabalhando, eu falei, mas gente, né, que absurdo uma coisa dessa. Quer dizer, será que foi você mesmo? Quer dizer, você copiou de algum lugar. Mas depois de muito tempo, essa mulher, eu falei, não, ela tem que sair de mim, porque, gente, me abandona. Então eu acabei fazendo uma reflexão, entendendo que ela como, né, uma mulher que parecia que tinha grana, né? Como você está no meu lugar? Porque ser escritora, porque a gente tem essa imagem do escritor, escritora, né? Que tem biblioteca, a casa cheia de biblioteca, de livros, nem todos, não posso generalizar, mas nem todos, né? Alguns têm, sim, tem livros, alguns começaram cedo a ler, outros a maioria, os pais e as mães são analfabetos, você não tinha nenhum livro em casa, às vezes a condições era mais para sobrevivência que às vezes de leitura, então você não tinha essa questão do hábito de leitura. Não estou dizendo que são todos os negros e negras, não, né? Porque seria até vulgar e leviano eu falar isso, mas a maioria, a gente que quis ler, teve que ir à biblioteca, ir atrás, se interessar, né? Então, mas daí eu falei, eu entendi que, na verdade, ela quis dizer assim, você que deveria estar, né, pegando meu autógrafo, não eu o seu autógrafo, né? Então, eu acho que tem esses dois pontos. Tem o ponto da gente realmente refletir, será que nós somos escritoras mesmo, né? Se a gente escreve, tal, né? A gente tem esse reconhecimento. Por outro lado, as pessoas ficam, né? A gente tem vários exemplos, né? Senão eu vou ficar aqui, senão eu vou ficar tomando conta da mesa. Mas quando você está conversando com a pessoa fala, tudo bem. Quando você fala que é escritora, porque você pode até ser professora, mas nunca escritora. Esse é o seu lugar, né? São os lugares que querem colocar a gente, que nós vamos saindo desses lugares, mas esses lugares que querem colocar a gente. Desculpa o tamanho. Desculpa, não, foi muito boa essa fala. Eu não posso também deixar de mencionar, porque eu estava aqui, o que eu ia falar, que era um rabicho também, da Paula. E que interessante isso, né? Porque se as mulheres sofrem essa coisa de não conseguirem se validar e dizer que são escritoras, na foto de Recife a gente teve um caso muito particular, e a Jéssica Carvalho, que está aqui, não me deixa mentir. Você veja a segurança do patriarcado, que numa foto que é um convite para mulheres, e aí não binárias e tudo, teve um homem que resolveu aparecer na foto. Né? A gente teve que tentar identificar um homem. Quem era esse homem? Que provavelmente era companheiro de alguém e se sentiu ali validado a fazer parte do grupo. Tudo bem, continuando. Bom, eu queria falar sobre a pesquisa, porque uma das riquezas desse livro é uma pesquisa. O que aconteceu? Depois que acabou o movimento, a gente não tinha nem pensado em pesquisa. E aí eu imprimi uma foto aqui do Pacaembu para dar para a Débora Goldenberg, que foi uma parceira que estava, né, escritora, trabalhando com a gente desde o começo. Foi uma gente muito importante no sentido de expandir o nosso movimento para o norte, né, para regiões ali onde a gente não conhecia muita gente. E quando a gente viu que o movimento começou a crescer, a gente falou, puxa, está aí a chance da gente, vamos ver. A gente quer conhecer essas escritoras, né? Porque a gente sabe que a literatura brasileira está olhando muito para o eixo Rio-São Paulo há muitos anos, desde sempre. Então, a Débora, ela foi responsável por levar o nosso movimento e fazer o convite, né, para essas regiões onde talvez não chegasse o convite de outra maneira. Eu acho que vale dizer que o convite chegava, andava sozinho, porque quando a gente falava uma foto das escritoras, não precisava explicar muita coisa. Todas as escritoras sabiam o que aquilo queria dizer, né, batia no peito. E depois que a gente fez a foto, fui encontrar com a Débora, a gente foi almoçar, levei uma foto para ela, e quando ela olhou para as 420 escritoras, ela fez um comentário que eu nunca esqueço. Ela fala, mas só essa foto, né? A gente precisa saber o que se passa na cabeça dessas mulheres. E aí a Débora fez uma pesquisa. A Débora, de novo, né? Ela é antropóloga, ela é escritora, e eu poderia falar dessa pesquisa, mas eu acho que eu não falaria com tanto domínio quanto a Débora. Então, eu vou fazer uma subversão aqui nesse modelo e eu vou trazer uma convidada no palco. Tudo bem? Débora, vem aqui contar para a gente dessa pesquisa. Enquanto ela vem, eu quero falar que a Débora, seu primeiro romance Valentia foi vencedor do PROAC. Vem cá, Débora. Ela é finalista do Jabuti e Machado de Assis, com o romance juvenil A Brecha, uma reviravolta quilombola, que ela assina junto com Arquimino dos Santos e Jefferson Gonçalves Correria. Foi novamente finalista do Jabuti em 2021.
Em 2019, ela publicou a dramaturgia Macunaímã, O Mito Através do Tempo, premiado pelo Ministério da Cultura. Em 2020, ela ganhou o prêmio Aldir Blanc por 10 anos de realização na literatura. Parabéns, mana. Bom, então a Gi pediu para eu... Desculpa, eu estou bem rouca esses dias, mas pelo menos a voz fica um pouco mais sensual, né? E eu tentei destacar os pontos mais emocionantes da pesquisa, né? Que vocês vão poder ler no livro, saiu na Folha hoje. Mas tem 4 pontos que eu acho que destacam bem assim, o que a pesquisa revelou que está por trás desses rostinhos, né? Então, a primeira coisa que me emocionou demais foi pensar o quão cedo essa vocação de ser escritora se manifesta. Então, para a maior parte das escritoras, esse desejo de escrever surgiu entre 8 e 15 anos, ou seja, na pré-adolescência. E o mais chocante é que o momento em que elas conseguiram publicar o primeiro verso, ou o primeiro qualquer coisa, mesmo num blog, num Facebook, Instagram, né, que não tem nenhuma intermediação, aconteceu por volta dos 30 anos. Ou seja, isso, assim, acabou comigo, porque também é a minha história, né? Eu fiquei muito tempo na gaveta, e acho que assim, o fato de que tantas de nós passaram por isso dói bastante. Outros dados que foram complementando esse lugar, né? O quanto que as escritoras estudam para isso que a Gi falou, né? Se autovalidar, para se perceber como escritora. Na nossa amostra, a gente tem 17% dessas mulheres têm mestrado e 12% doutorado. E, para você ter uma ideia, no Brasil, 0,8% das pessoas têm mestrado e 0,2% têm doutorado. E mesmo em países ricos da OECD, por exemplo, a gente tem 13% de pessoas com mestrado e 1,1% com doutorado. Ou seja, é muito desproporcional. E isso mostra, assim, eu preciso estudar muito para que a minha voz possa ser ouvida. E isso também dói, porque é um esforço numa profissão que nem é registrada e muito menos dá dinheiro, né? Que é o próximo ponto aqui que eu quero destacar. Então, assim, praticamente a grande maioria das escritoras escreve por amor. A parte que vocês vão ver da pesquisa de grana, assim, é também muito emocionante, porque tem muitas escritoras que nem veem valor no seu livro, nem contam, né, dão graças a Deus quando alguém publica, nunca cobraram da editora, né, uma nota fiscal, uma porcentagem. E isso, também nos dados da pesquisa, mostra o quão insignificante é essa renda para o autossustento delas e até para produzir, né, de uma forma digna, né? Então, é aquela situação do malabarismo, né? Tem que ter um emprego, cuidar de filho e tal, e ainda encontrar esse tempo para a sua própria vida. Em contraposição à parte de grana, até que a parte de reconhecimento literário é relativamente boa. Então, por volta de 30% das mulheres estão no circuito de ganhar um edital, de ser nominada para um prêmio. Então, isso até é uma coisa assim, rende algum status, algum reconhecimento. Mas a parte de grana realmente é muito baixa. E aí tem o capítulozinho das editoras, só para fechar, que é um outro capítulo assim, muito surpreendente da pesquisa. Então, de 238 mulheres que responderam à pesquisa, uma das perguntas é assim, né? Que editoras publicaram os seus livros? E aí eu comecei a anotar, gente, e não acabava nunca. Então, assim, tinha 400 editoras que publicam essas 238 mulheres. E o que isso significa? Que tem uma pulverização tão grande no mercado editorial, né, que, por um lado, é também uma certa inocência, né, que é essa figura do eu-editor, né, um editor e o seu sonho, mas também tem os predadores de sonhos, né, porque tantas mulheres que sonham em ser escritoras, né, e como a Esmeralda falou, muitas tiram do seu próprio bolso e fazem autopublicação. Então, assim, é muito interessante que tem um desequilíbrio nessa cadeia produtiva, né? Então, assim, vende-se poucos livros no Brasil, é um problema, né? Tem pouco consumo de livros, mas quando isso acontece, os outros elos da cadeia produtiva, eles precisam também agir de forma inteligente. E talvez assim a união das editoras,
né, se agrupar e tentar baixar custo, permitiria que elas tivessem um rendimento melhor e pudessem agir de uma forma mais incisiva, né, para fazer apostas, para divulgar melhor, porque muitas das mulheres, mesmo publicadas, não veem isso, né? Assim, o livro é publicado e fica na mão delas venderem, né? Não tem um apoio e tal. Então, assim, acho que esses são os 4 pontos sim, mais surpreendentes da pesquisa, mas tem muitos pontos, né? Era longa, eu tinha 40 perguntas, acho que eu viajei um pouco, mas pelo menos a gente tem esse registro super bacana e espero que vocês possam ler e curtam. Obrigada. Eu não sei se está bem respondido, mas vou aproveitar, né, o Rabicho, porque tem uma pergunta aqui. Ó. Essa pergunta eu acho que é de uma escritora que está vendo como é muito importante que a gente se interesse, né, pelos nomes que a gente não conhece, os rostos das fotos, porque tinha essa escritora que estava aqui na foto do Pacaembu, que ninguém conhecia, eu pelo menos não conhecia, eu acho que os jornalistas lá iam olhar, ninguém conhece, então, enfim, e que agora eu tive a felicidade de descobrir, sendo jurada do Prêmio Sesc, a vencedora com o melhor livro de contos, faz uma literatura maravilhosa. É você, Betânia, que fez essa pergunta? Ah, parabéns. E a Betânia traz para a gente essa pergunta que eu achei interessante. Enquanto eu crescia, eu não via muitos livros de autoras brasileiras contemporâneas em destaque nas livrarias. Débora, respondeu um pouquinho, mas acho que ainda queria te ouvir bem a tua opinião pessoal sobre isso. Como obter cada vez mais espaço para livros das nossas escritoras nas vitrines das livrarias e bibliotecas? Acho que a Paula fala. Eu acho que a Paula já falou do Leia Mulheres, né? Mas eu acho que é um movimento muito importante. Acho que para a gente ser lida, Leia Mulheres já está aí há muito tempo. Acho que surgiu até em outros países e Leia Mulheres no Brasil, um movimento que se expandiu maravilhosamente bem, né? E eu acho que a gente só está escrevendo porque a gente está sendo lida e por isso a gente tem que agradecer esse movimento, né? O Leia Mulheres e o Mulherio das Letras, que também é uma organização espontânea, né, de escritoras que se uniram, que acho que tem 2.000 escritoras no grupo do Facebook. Não sei se alguém puder no Mulherio, né? Então, é bastante gente, né? Eu acho que isso nos ajuda a chegar nesses lugares, nesses espaços de visibilidade, né? E o que é engraçado, também acho que está na pesquisa que a Débora mostrou, né? Nós somos, aqui no Brasil, acho que 54% de leitoras. Então, existem muito mais mulheres leitoras, né, do que homens. E isso também são as mulheres que assistem mais filmes, né, que consomem mais esses produtos culturais. E a gente ainda está bem defasada, né, nesse sentido, em termos de produtos, que é um produto, né, um livro é um produto, né, não vamos nos enganar também, que são feitos por mulheres, para mulheres, talvez. Assim, acho que esse é um problema também. Os homens acham... Quer dizer, o mercado, né, criou esse espaço de que o que é feito por mulheres não é... Eu ouvi muito, não é universal, né? Eu ouvi muito isso ao longo aqui das mesas que teve aqui ao longo da feira, né? Como a ideia do homem branco, hétero, cis, o que é considerado universal, né? Sendo que eles não são a maioria, né? Então, enfim, mas são os que detêm o poder econômico, né? Então isso faz toda a diferença na hora de escolher, né, o que vai ser publicado, quem vai ser ouvido, quem é que vai estar na vitrine, quem é que vai ter mais espaço na mídia também. Então, eu acho que tudo isso está com quem detém os meios de produção. Natália, fale sobre literatura feminina e loucura. Isso é Deus e outro. Após o intervalo. Não, e tem uma ideia falaciosa, né? Que eu acho que precisa cair. E eu fico feliz com o livro que talvez ajude isso a cair, que não tem. A gente não acha. Mas a gente procura e não tem. Não, agora tem um índice ali, tem os nomes e dá para ir atrás. Tem sim, mas falta vontade de enxergar. E falta também, eu acho que foi um aprendizado grande esse livro, abertura estética. Porque a gente vem esperando aquilo que já está estabelecido, que é do cânone, o que todas aquelas pessoas estão sempre esperando que chegue até elas, que escreva parecido com elas. E, assim, tem outras estéticas. E são estéticas poderosas. E, assim, é muito legal a gente ver os textos do livro, porque, assim, são
maneiras completamente diferentes de escrever, sabe? Que às vezes nas editoras são colocadas de lado e tem muita potência nessas escritas. Você quer fazer um ponto também, né? Acho que só falar de grana, né, que é um tema que é importante, assim, chegar nas vitrines, né? Sua pergunta foi vitrines. As editoras pagam, né, para colocar o livro na vitrine. E às vezes quando você olha os números, né, a Esmeralda falou que uma publicação é R$15.000. Assim, o processo de produzir um livro comercial, ele ultrapassa R$100.000, porque não é só papel e edição. Né? Você tem por trás campanhas de marketing que incluem, por exemplo, né, você pagar as livrarias para colocar. Então, esse é um outro universo. Então, mesmo as escritoras que autopublicam e têm o livro, é muito diferente de ter um projeto livro pronto para encarar o mercado. E eu acho que os prêmios ajudam, né? Mas, ainda assim, a grande parte do mercado ela precisa ter investimento. E por isso que enxugar a estrutura de tantas editoras, nano-editoras, permitiria mais apostas de um projeto completo de livro. Né? Aí só lembrei de mais uma coisa, mas, por exemplo, a livraria Gato Sem Rabo, que a vitrine dela é só de mulheres, porque ela é inteira só de mulheres. Ou seja, nós, mulheres, já temos livros, e já há muito tempo, suficiente para, enfim, bancar a existência de uma livraria, né, com a nossa literatura, com a nossa voz, né, e muitas editoras, né, a própria Bazar do Tempo, né, só publica as mulheres, né, ou não, mas Gato Sem Rabo, Gato Sem Rabo. A gente tem várias perguntas e quem sabe dê para responder mais alguma, mas antes eu queria, porque não dá para fechar a mesa, né, sem a gente fazer aqui uma coisa que a gente quer fazer. E eu já tinha até uma pergunta relacionada a essa leitura que você quer fazer. Eu estava falando sobre aquela questão estética, né, que aparece no livro, textos diferentes. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que, quando a gente vai olhar para os textos das autoras indígenas, das autoras negras, a gente sempre tem referências à ancestralidade, referências a outros autores. Tem um texto muito bonito da Soni Fersek, que é uma autora macuxi, que foi responsável pela organização das fotos em Roraima, que ela traz ali todos os autores que foram referência para ela, pessoas que foram referência para ela, fala dos ancestrais. Então, ela traz isso de uma maneira muito circular. E quando a gente vai olhar para o texto da Esmeralda, trabalhou seu texto escrito uma carta para Maria Firmina. Então, eu queria que você lesse um trechinho dessa carta que você escreveu para Maria Firmina e depois eu tenho uma perguntinha para fazer para você. É só falando antes para a Débora que a gente não gasta 100 mil não para fazer livro, hein, minha amiga? A gente gasta bem menos, que a gente não tem grana, né, quando a gente põe no bolso, né? Mas vamos lá que o tempo tá correndo, né? Eu gosto de carta, gente, então eu gosto muito de escrever carta, ter texto, mas para mim essa ligação, né, com carta é muito, muito, muito legal para mim. Então começa assim: querida ancestral das letras, que é carta a Maria Firmina dos Reis. Querida ancestral das letras, batemos paô pela sua história literária, por você ter sido a primeira romancista negra do Brasil. Esta missiva é uma conexão secular para evidenciar a sua e a nossa pluralidade no modo como vivemos e escrevemos. Ancestralidade exige respeito. Deveria chamá-la por senhora, mas serei reverente no uso das palavras. Quem quiser saber mais, tem que comprar o livro. Porque tem uma frase aqui, eu sei que você lê essa frase, mas vamos lá. No livro. Não tem problema, eu vou ler. Vou ter o prazer de ler a sua frase. O tempo, eu estou com medo de se estender. Eu estava lendo as perguntas, então desculpa se eu der bola fora, a gente corrige. Mas é que tem uma frase aqui que você fala que é muito bonita. Se queremos ir rapidamente, vamos sozinhas. Quando queremos ir longe, vamos acompanhadas. Isso me tocou muito. É um provérbio africano, na verdade, eu modifiquei, tá? Que a Meira está aqui. A gente ficou brigando com o texto, porque eles queriam que ficasse no masculino. Eu falei, eu quero no feminino isso. Voltava o texto, eu falei, eu quero que seja retrabalhado isso, porque é isso, né? Nós estamos juntos, né? Nós estamos juntos. Então, é essa ideia de que, se eu quiser ir sozinha, eu vou rápida, né? Mas, se eu quiser ir mais longe, eu tenho que ir com as minhas
parceiras. É isso. E eu vou me alongar, porque eu acho que esse é um ponto muito bom, isso chama muito atenção no livro, né? Que essa ideia, esse entendimento do coletivo parece muito presente na escrita negra e na indígena, como eu falei, em oposição a uma imagem do escritor branco, muito idealizada, inclusive, por nós, né? Aquele escritor branco que escreve fechado, isolado da vida doméstica, né? Dentro do seu gabinete, apartado da família. Eu queria saber se você tem essa mesma percepção dessa diferença entre a escrita branca e a escrita negra e indígena, como mais focadas no coletivo. E eu queria saber também se você acha que essa escrita, né, menos conectada com o eu, em certos aspectos, e mais conectada com o nós, o que ela pode trazer em termos de renovação para a literatura, não só para a literatura, para o pensamento em geral, porque nós estamos nesse beco, né, desse planeta em crise, e eu acho que vocês têm muito para trazer nesse aspecto. Quando a gente fala da gente, a gente fala da gente, mas também a gente está falando do outro, né? Está falando do outro olhar, né? De como a gente vê a vida, como eu falei, né? Da questão amorosa, da questão do racismo que atravessa muito as nossas questões, né? A nossa vida. Por mais que a gente, né? Não dá para silenciar, né? Como eu disse. Então a gente tem que colocar às vezes isso no texto, que isso incomoda, isso tira um pouco, né, esse peso de dentro da gente. Isso não resolve, mas a gente tem que trazer isso para a nossa escrita, né? Muitas vezes, né? Dizem que a gente fica numa caixinha, mas eu gosto até de ficar na caixinha porque não tem jeito. Ou eu fico na caixinha ou eu fico fora da caixinha. Mas quem determina se eu estou na caixinha ou não é o outro que está olhando, que diz que eu estou na caixinha, porque eu não me sinto na caixinha. Eu me sinto no que eu quero escrever, né? Então, tanto que eu estou abrindo, né? Estou escrevendo sobre varal, sobre computador, sobre toalha. Estou brincando, porque a gente tem que brincar também. Mas, assim, o que é importante, o que a Giovana perguntou, que nós fizemos isso no texto do Grande Dia, que foi trabalhar o texto da escadaria. Nós trabalhamos com as nossas 7 escritoras da Flores de Baobá. Foi uma briga, porque cada uma fez um pouco do texto, né? Foi interessante, e depois teve uma costura, né? Porque a ideia era, eu sozinha não iria fazer isto. Jamais iria fazer um texto da escadaria onde minhas parceiras, os Flores de Baobá, também participaram do acontecer, do agito. Eu fazer um texto sozinha? Não. Eu acho que o texto teria que ser nós 7. Nem que fosse 3 linhas cada um, ou uma linha cada uma, mas essa questão da gente estar trazendo essa diferença da escrita. É o nosso olhar quando a gente vai fazer umas compras. Essa literatura que dá uma diferença, que a gente não está falando lá de cima, né, do alto, a gente está falando da nossa vivência, do nosso dia a dia, né, o que acontece com a gente. E às vezes fala assim, não, mas o que acontece? É individual, mas ela é coletiva, porque também acontece, a pessoa, a leitora vai ler e fala, nossa, isso também aconteceu comigo. Nossa, eu não conseguia perceber. Eu acho que, para nós, na literatura, a gente tem que fazer essa coisa dos olhares, né? Tem que ter vários olhares e saber que nós estamos ligados à ancestralidade, né? E nosso texto é ancestral. Tanto é que, no meu texto final, né, eu estava pensando, quando eu listei algumas mulheres que não puderam estar na foto do Bexiga, eu pus justamente a Alzira Rufino, mas eu nem sabia, gente. Eu acabei colocando, e quando o livro ficou pronto, ela faleceu. Quer dizer, é uma coisa, eu até me arrepio. E assim, sem saber que ela estava doente, né? Mas eu falei, eu tenho que colocar as pessoas, as mulheres que não estiveram, né, no Bexiga, e eu coloquei o nome dela, porque eu acho, né? Depois eu falei, depois a gente passa o livro para ela, a gente conversa, no fim, a mulher, depois do livro, parece que estava esperando o livro ficar pronto, uma homenagem que foi para ela. Então, essa coisa da gente estar trazendo tanto os indígenas, né, como nós, negros e negras, os textos, a gente está falando da nossa vivência. É um texto vivo, é um texto que está ali, que acontece com as pessoas, com a gente, a nossa, né? Tem negros também que não gostam de falar sobre questão racial, mas está tudo bem. Eu acho que a coisa tem que estar livre, cada um escreve o que quiser, o seu sentimento. Mas, para a gente estar aqui, quer dizer, os cadernos negros, né, o Quilombo Hoje, literatura,
que há 40 anos tem trabalhado com a questão, né, da gente de motivar muitos negros e negras escrevendo, é que deu essa oportunidade de surgimento de vários escritores que estão aqui, várias editoras negras. Então, tem uma ramificação muito grande nossas, né? Então, e a gente também agora está assim, nossos parentes, né, que a gente chama, né, as parentas indígenas, eles estão lendo a gente está lendo eles. É uma coisa assim muito rica, né? Mas é uma coisa assim que vocês, os outros, a branquitude, tem que estar olhando para essa literatura, para um outro modo de fazer, outro modo de se relacionar com a terra, né? Outro modo de se relacionar com a natureza. Esse tem que trazer isso para, né, para as pessoas conhecerem, tanto a indígena, né, os indígenas, quanto os negros e negras. Então, a gente tem esse relacionamento, essa afetividade com a ancestralidade. Então, a gente trabalha muito isso, é muito forte. Ai, o moço está mostrando um negócio um minuto aqui. Vixe, aí tinha uma pergunta aqui que as pessoas gostam tanto de perguntar, não dá mais. Não tem nem chorinho. Não. Uma pergunta. E uma pergunta e um ponto rápido. Esse livro é dedicado para todas as mulheres que não puderam estar conosco, porque quando a gente começou a organizar as coisas, a gente descobriu que até estar aqui na feira ou ir para uma foto é um privilégio. Porque deixar os filhos, deixar com quem, pagar o dinheiro do deslocamento para chegar até a foto. Então, só publicar é privilégio, escrever é privilégio, estar na foto é privilégio, e muitas mulheres sequer puderam estar nesse registro. Então, agora vou ter que falar bem rapidinho, porque a gente tem uma pergunta que as pessoas fazem muito, então eu não quero deixar passar, que é a nossa saideira. Quais as dicas para quem nunca publicou e quer publicar? Alguém quer falar? Tem texto, reúne seus textos, né, se é contos, poemas, romance, né, vê direitinho o que você quer, né, colocar na ordem, se for poemas ou mesmo contos, fazer uma ordem desse texto. Primeiro faz o negócio de brochura mesmo, vai lá, né, encaderna, passa para algumas pessoas até de confiança, para dar uma lida, para ver se realmente, né, dá uma outra olhar, não ficar, olha que legal o que você fez, não, um olhar crítico mesmo, mas não respeitoso, lógico, né? Não é uma merda, não é isso, gente. A gente quer, sabe? Você podia melhorar aqui, você podia melhorar lá. Então, o seu texto, talvez, tire esse poema que talvez não está excedente, tire esse conto, enfim, né? E na verdade, e depois trabalhar como editora, procurar várias editoras, ver quem é possível publicar esse livro, né? Eu acho que as minhas amigas vão falar outras coisas, mas eu acho assim, ou decidir se vai publicar por conta própria, né? Não posso fazer conta própria, né? Não vai fazer 1000 livros, lógico, vai fazer 500, vai fazer por demanda. Então, agora né, mais recentemente, você pode fazer o livro de qualquer forma. Pode fazer, quero só 50 livros. Vai caro, mas é digital, vai pouquinho, aos pouquinhos. Não, quer dizer, se você fizer mais de 1000 livros, lógico, vai sair muito mais barato, porque a gente está falando, infelizmente, de grana, vai sair muito mais barato. Mas, se não tem condições, eu vou 500, vai abaixando, não, eu vou fazer 50. Então, tem que ver diagramação, que acho que o pessoal já falou muito, né? Acho que a Débora falou, que tem o curso de diagramação, o design, né? Se for um livro infantil, infelizmente, o livro infantil é caro, gente, porque a criança tem que pôr imagem, tem que pôr cor, e livro infantil, só de colorir entre as páginas, fica caro o livro, não tem como sair, né? Não tem outra saída, não tem como baratear. Mas, se for um livro que é um poema, que é um romance, quer pôr uma ilustração, às vezes até uma ilustração que não vá ferir, né, tanto assim, não custa nada. Preto e branco, a gente fala PB, né, que é a nossa linguagem, né, não vai afetar no custo do livro. Agora, que é uma coisa colorida no meio, né, porque a capa, lógico, tem que ser uma capa, e sempre uma coisa da capa, gente, uma capa bonita. Tem que ser uma capa muito bonita, porque às vezes as pessoas compram pela capa, né, o brasileiro. Acho que não sei se a Débora passou por essa pesquisa, mas é uma coisa antiga. Então, as pessoas, às vezes, né, compram pela capa, depois vão lá o livro, putz, que livro, eu não deveria ter comprado. Mas as pessoas vão muito, e a gente está tendo uma experiência, né, em todos os lugares que a gente vai comercializar, porque a gente, como escritora, a gente é tudo, né? Somos escritora, a gente monta, a gente vende, a gente está aqui, né? E a gente carrega o piano, é isso mesmo. Mas, então, e a gente percebe que as pessoas estão indo pela questão da capa. Então, também é importante você ver que capa que você vai
você vai colocar. Lógico que tem a sua preferência, que você gosta, mas também tem que ver uma capa bonita, as cores, legal, para você tá chamando. Você vê essa capa. Nós fizemos o nosso lançamento ontem, né? Os Flores de Baobá. Né? Nós estamos na tenda 52. Assim, foi uma capa que as pessoas estão indo lá e já... O amarelo, né, tem chamado a atenção. Então, acho que, eu não sei, não respondi tudo, mas eu acho que é design, diagramação, né? Depois tem ficha técnica, tem a catalogização, porque, na verdade, o livro tem que estar... Esse selinho atrás é o histórico, é o registro, é como se fosse o registro de nascimento do livro, como se fosse o nosso registro. Então, lá tem todas as informações do livro, né? Inclusive que você é autor, autora do livro, que você está protegido. Né? Por exemplo, se alguém fizer uma cópia de algum texto seu e colocar com o nome dele, você tem como processar a pessoa, porque ali está identificado que é o seu registro, né? Então você tem como direitos autorais, então você tem como correr e processar a pessoa, se for o caso. Eu não sei se eu respondi tudo. Outra coisa que é interessante é ir atrás de prêmio e edital, né? Isso é uma forma de você conseguir ser publicado. Gente, acho que chegamos ao nosso final. Obrigada. Opa! Desculpa, Giovana, antes de você encerrar, eu só queria, enfim, agradecer muito por vocês pela generosidade de trazer esse projeto para dentro da feira e dizer que a feira continua aberta aí, no que a gente puder colaborar com vocês para que isso se desenvolva e chegue mais longe ainda. Eu queria rapidamente só fazer aqui o registro da presença na feira, agora à tarde, do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, o excelentíssimo senhor Patrício Trovoada. Então, é uma honra para nós receber aqui o primeiro-ministro e poder eventualmente fazer projetos de literatura com países de língua portuguesa, como São Tomé. Eu agradeço também ao Itaú, a Suzano Pólen Natural, ao UOL, ao Museu do Futebol, à Folha de São Paulo, ao SESC e à Prefeitura de São Paulo, que foram todos eles parceiros essenciais na realização da feira. Giovana, agora eu peço que você encerre aqui com suas palavras finais, quem quiser fazer acrescentar mais alguma coisa, e aí a gente se vê em 2024, tá bom? Muito obrigado. O meu encerramento é só agradecimento a todos que estiveram aqui e a todas as mulheres desse movimento. Eu amo minha vida a escrever, já publiquei vários livros, mas eu hoje penso que eu nunca fiz nada de tão relevante quanto esse movimento, porque é um movimento que tocou a escrita de outras pessoas diretamente. Então, eu sempre penso que aquela história, né, quando a gente vai morrer, passa o filme da vida diante dos nossos olhos, eu vou ver aquele momento que eu estava olhando para as 420 mulheres, sem dúvida. Obrigada por proporcionarem tudo isso.